Estamos de volta com o programa Empresas e Negócios no Rádio. Voltamos com o programa Empresas e Negócios e eu estou daqui já mandando um abraço também para Tiago. E o Tiago manda uma pergunta aqui interessante, importante para o nosso Gildo Lins. Gildo, ele está perguntando o seguinte: como as empresas podem proteger seus dados e evitarem ataque de hackers, ou pelo menos minimizar ao máximo? Olha, Tiago, em tecnologia não existe 100%. Qualquer prestador de serviço ou vendedor de solução em segurança que garantir 100%, ele está mentindo. Criptografias e tudo mais é tudo inventado por alguém e alguém pode chegar e desinventar. Isso. Nós temos recursos, artifícios, ferramentas para tentar minimizar o máximo possível o acesso. Né? A criptografia, ele é um mal que está no nosso meio, que na realidade ele não foi inventado para o mal, se é usado, como tudo no mundo, né? Na tecnologia não é diferente, ela foi inventada para um benefício, que é você criptografar o seu dado, levar com segurança para algum lugar ou transmitir para alguém, ele ser descriptografado lá na outra ponta, independente do meio que está sendo levado ou enviado, e ela tramitar com segurança para que no caminho ela não seja sequestrada. Né? Então, o que é que acontece? Os hackers hoje eles invadem, criptografam os servidores e pedem uma recompensa, geralmente 2 a 3 bitcoins. Bitcoins, para quem não conhece, é uma moeda virtual que hoje vale muito. Virtual e mundial. E mundial, é a criptomoeda, né? A gente vai ouvir falar muito nisso daqui para frente. Está se popularizando. Empresas aqui negociam já, inclusive, em bitcoins. Aqui, por exemplo, você pode vender casa, apartamento, etc., tá bem? Com algumas imobiliárias que recebem por bitcoins, sem bronca nenhuma. Você trabalha no Japão, ganha em ienes, mas você pode comprar em ienes os bitcoins e você pagar em bitcoins o equivalente em reais. Sim, sim. Tem posto de gasolina já em Recife que aceita. Na Abdias de Carvalho tem um. Sabe que o valor de uma bitcoin para 1 litro de gasolina é um negócio extraordinário. Porque você compra a fração do Bitcoin e você usa uma carteira virtual e ali tu vai administrando, né? Então, existem, como eu estava falando, né, para o Tiago, existem ferramentas onde a gente conseguiu desenvolver através de uma tecnologia que a gente também trouxe de fora. Poucas são as empresas que têm isso na mão. A gente soube aproveitar de uma forma diferente. Então, nós temos uma solução onde a gente não evita a criptografia no servidor, mas a gente evita a criptografia do backup. Né? Então, aplicando toda a rotina, todo o monitoramento que nós temos nos nossos clientes e a rotina de backup, no final do dia, a carga de trabalho toda que vai para esses servidores, inclusive os servidores principais que fazem parte, que são os servidores de controle de usuário, servidores de arquivos, onde rodam os arquivos financeiros de todos os departamentos. A gente salva esse servidor em um formato de um arquivo criptografado com a nossa chave dentro desses servidores que tem essa solução. É a criptografia da criptografia. Da criptografia. Então, se houver uma invasão e for criptografado todo o ambiente, o nosso já está criptografado dentro de uma partição criptografada dentro de um servidor proprietário. Vai dar mais trabalho para o outro lá. É quase que impossível dele quebrar esse negócio. Eu gostei do quase. É porque não existe o 100%. Né? Então a gente não vende o céu. Tem muita empresa de TI aí que vende o céu e joga o cliente no inferno. Agora vamos dissecar essa história do hacker, a utilização do hacker e as providências que as empresas devem tomar, fundamentalmente empresas de base, empresas que são inventivas, empresas com projetos que são de alcance mundial ou de alcance financeiro, econômico, estratégicos e que não podem ser invadidas, porque se forem,
trabalho de cientistas, trabalho de profissionais e tudo mais, de repente é revelado, mostrado e copiado, né? Ou utilizado de maneira diferente, mas partindo daquela base de inteligência que foi colocada antes do hacker entrar e roubar aqueles dados. A importância hoje da criptografia de profissionais como você, Gildo, que pode ajudar a empresa a se proteger mais. Sim, com certeza. Essa ferramenta, ela dá quase que 100%, né? Não dá total, como a gente já explanou. A gente nunca perdeu informação de cliente. Quando chegou a onda da criptografia pelos hackers, a gente já tinha aplicado em todos os nossos contratos essa solução, né? Inclusive aconteceu em um dos nossos contratos dele criptografar os servidores e a gente restaurou tudo do dia anterior, a empresa não perdeu uma vírgula. Então o produto está mais do que consagrado para estar no mercado. Não conheço nenhuma empresa no Brasil que aplique. A gente tem ajudado muita gente com isso. A questão da prevenção, né, é o melhor caminho para a empresa não passar pelo o desgaste, tanto financeiro quanto emocional. O que é que acontece? Geralmente, quando o hacker invade e criptografa, que ele pede o resgate, mesmo o cliente pagando, não garante nada de que o cara entregue a chave ou decriptografe remotamente. Uhum. A gente já teve caso do cliente pagar e não receber a chave. Mas você se considera um hacker? Olha, o hacker é aquela pessoa que faz uma coisa funcionar da forma que ela não deveria para atingir a mesma finalidade. Do Flash Gordon. Exatamente. Ele é capaz de inventar um avião para derrubar o Flash Gordon. Exatamente, é por aí. Então eu tenho aquela aplicação ou aquele hardware, aquela situação digital, ela foi projetada para aquela finalidade, mas ela tem uma linha de raciocínio que está dentro... viés meio bandido. Que ela tem uma programação dentro dela que você tem que seguir. Então a gente foge dessa regra e faz com que ela funcione de outra forma para que atinja a mesma finalidade. Alguns usam para o mal, que é para usar os softwares da Microsoft pirata, que é o que a gente chama do Windows craqueado, o Office craqueado. Isso se fala muito. A nossa empresa trabalha com licenciamento, a gente não trabalha com o pessoal pirata, mas existe esse artifício, né, de você ter algumas ferramentas que fazem com que aquele sistema operacional, que exista um custo para você obter ele, você não obtenha com esses artifícios. Mas olha, isso é causado inclusive pelo capitalismo selvagem. Porque veja, quando a Microsoft, por exemplo, para você instalar o sistema Windows dela, cobra o que elas cobram, tá bem? Eles poderiam trabalhar bem menos, mas isso permite também que o presidente tenha hoje um título de um dos homens mais ricos do planeta. Se fosse mais barato, mais acessível e tudo mais, mas é um capitalismo selvagem e isso incentiva o hacker a fazer, na verdade, pegar programas, hackear e utilizá-los sem pagar. É errado, não tem a menor dúvida. Não merece aplauso sob hipótese alguma, qualquer tipo de subtrair aquilo que não lhe pertence sem pagar os direitos. Muito bem. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que tem o direito não sabe fazer do menos-valia para o mais-valia, fazendo com que todos se beneficiem e ele ganhe também muito mais. Porque você já imaginou a quantidade de programas do Windows instalado hoje no mundo, e se ele ganha um real de cada um que tem esse sistema em casa e renova isso todo ano, sim, nunca mais na vida dele ele é pobre, nem precisa comer pão com manteiga só. Ela tem uma solução mais barata, que na realidade é a história da Microsoft, como o Gates colocou o produto dele no mercado. Mas mesmo assim ainda não é tão... Você pode comprar alguns equipamentos que já vem com um tipo de licenciamento embarcado, mas esse licenciamento ele é muito limitado, é para uso doméstico e às vezes até para tarefas
algumas tarefas que o usuário doméstico vai tentar são reservas de mercado. Consegue. Exatamente. Né? Reservas de mercado, onde a pessoa começa... Um garoto hoje, o meu neto, por exemplo, o meu neto com 8 anos, ele sabe mexer muito mais no computador do que eu. Ele requer mais programas do que eu. Eu sei o básico, eu me viro com o meu básico, tal, tá tudo bem. Mas a garotada, por exemplo, quando ele enxerga que aquele programa não atende o interesse dele e ele quer mais, aí a Microsoft diz: papai, tudo bem, você vai ter que me pagar mais para que seu filhinho entre nesse programa. E aí a cobrança disso é que eu acho que é exagerada, na verdade. Com certeza. Não é? Mesmo em países desenvolvidos, onde a moeda é mais forte, também é caro. Agora... e os processos, né, já acontecido no mundo inteiro contra a Microsoft, contra a briga dele com o Apple, por exemplo, é homérica. O Jobs diz que ele é ladrão e depois ele convida o Jobs a fundirem-se para formar uma outra plataforma, ainda aproveitando o que um faz e o que o outro não faz, e eles se completariam, e não deu tempo porque Jobs vai e morre antes. Mas, mesmo sendo acusado de ladrão pelo Jobs, o Gates, tá bem? Liga para ele: se você me chama de ladrão, mas eu tenho uma oferta para lhe dar. Esse é o jogo. Agora, Garrafinha, você que gosta de tecnologia, qual é a sua visão com relação a toda essa parafernália que você usa aí, que você gosta e tudo mais? Adson não só trabalha com televisão... Pegue leve, faça perguntas mais fáceis. Você quer que eu fale o quê? Muito... Não, da sua visão com relação à tecnologia, aproveitar o Gildo aqui e vamos explorar o Gildo, tá bem? Porque falar de tecnologia, falar a respeito de coisas como a gente tem aqui na rádio, de técnica, falar a respeito de transmissão, por exemplo... Por que a gente não conseguia, e se no 5G, talvez o Gildo sabe explicar, se a gente consegue, em vez de levar um caminhão para o campo de futebol, para fazer uma partida de futebol, ou para qualquer evento, por exemplo, se nós poderíamos levar um notebook ou um celular e de lá fazer uma transmissão mundial. O que é que você acha, Gildo? Com um bom equipamento, sendo utilizado com o modo 5G, você vai conseguir fazer uma transmissão muito boa. Mas o problema é a velocidade você não dá ainda para fazer... Perdão. O carro, né, ele fica frisando, porque a velocidade não dá os 21 takes por segundo. Compreendeu? Então, a tecnologia hoje necessita fazer com que... Com a bola hoje, você viu... a Globo fez uma transmissão 100% pela internet e foi um desastre, porque o cara batia a bola aqui, aí a bola parava no ar e quando via já estava lá na frente com outra jogada, quer dizer, não dava sequência nessa história. E a reclamação de tudo é que a velocidade do que nós usávamos, tá bem, não permitia ainda fazer com que, ao levar aquela instrumentada toda para um campo de futebol, nós levávamos um notebook com pouca coisa, utilizando câmeras Wi-Fi, por exemplo, que não precisa daquela fiarada toda, e tudo isso se redundaria numa economia enorme e com um ganho. Por exemplo, Adson, nós estamos utilizando 4K, não é isso? Os japoneses já partiram para 16K. Essa semana eu vi, a semana passada no shopping, um televisor com não sei quantos bilhões de... Ei, onde é que nós estamos e onde a tecnologia é importante? Estamos derivando um bocadinho da história, mas vamos voltar ao hacker e vamos voltar à velocidade da nossa internet. Da internet. Dentro daquilo que você faz, Gildo, qual é a providência que você daria como técnico para que a televisão corrigisse? Tem que aguardar o 5G ou o 5G também não vai resolver? Olha, eu acredito que o 5G ele vai dar um fôlego por um bom tempo. O chinês ele já está desenvolvendo o 6G. O 5G do Brasil não é 5G. A gente tem um 4 com 4,5 misturado para poder passar dos 100 MB. Tem 4,5, né? A Claro também vende como 5, mas não é. Então a gente não tem.
tá? Essa coisa do 5G chegou e tal, estão vendendo iPhone aí de entrada por R$10 mil, porque tem 5G e tal, e não sei o quê. Cara, a gente não tem a conexão ainda. A banda nem foi definida ainda no Brasil. Qual é que vai ser usada? Inclusive o Bolsonaro falou disso semana passada. A gente nem definiu a banda, entendeu? Então a gente tem uma mistura para poder passar dos 100 megas numa conexão em um smartphone. Quando essa tecnologia tiver como está a 4G os nossos hoje, celulares irão parar com 5G ou tem que... Não, eles vão, os que não têm suporte vão continuar funcionando em 4. As antenas das operadoras, elas são um 4 melhorado para poder ter uma velocidade maior. E tem algumas que estão se juntando, unindo as forças, para poder chegar nessa velocidade, né? E dividindo aí os lucros e tal. Porque a partir do momento que você tem uma velocidade maior, o consumo da mídia também vai ser maior e o pacote de dados do usuário lá na ponta vai acabar, ele vai ter que dar mais carga. Ou ele vai contratar um pacote maior, porque o que ele quer é velocidade. Eles vão já estão lucrando mais com uma gambiarra no que existe. É o que a gente tem hoje. Agora, Adson, vê bem, nós estamos hoje com um impasse muito grande com relação à determinação da mudança de posicionamento do WhatsApp, por exemplo, tá bem? Da migração para o Telegram, para o Signal. Muito bem, qual é a sua visão com relação a essa coisa, já que existe um anúncio do compartilhamento das suas informações? Começa por você, por exemplo, Adson. A tua necessidade e a sua colocação com relação à necessidade, tá, de você migrar do Facebook, do WhatsApp, por exemplo, porque eles estão a conceder de maneira unilateral as suas informações para autoridades onde a sua privacidade acabou. Ele invade a sua privacidade e lhe expõe porque ele acha que tem uma tecnologia e o seu direito, na verdade, de privacidade lhe é tomado. Boa noite primeiro, né, Brian? Eu nem falei boa noite aí para vocês. Mas isso é uma questão de não bater o martelo ainda, né? Inclusive tá meio tumultuado aí, entendeu? Em relação a isso aí, porque pegou mal para o WhatsApp e o pessoal começou a migrar para o Signal e para o Telegram. Uhum. E aí, Gil, você qual é a sua o que eu posso falar, o que eu posso falar sobre isso é o seguinte: o Signal é uma saída que também não é uma grande saída, né? O Elon Musk, ele tem uma solução que ele disse que vai entregar até o final de 2025, que é a internet gratuita para todo mundo, numa velocidade astronômica onde nunca tivemos. E ele quem sugeriu migrarmos para o Signal porque era mais privado, quando na realidade nenhum comunicador é totalmente privado. Quem está por trás, os servidores que estão administrando as mensagens de ponta a ponta, de alguma maneira ela pode administrar os seus dados. Se ela não estiver criptografando, está aberto para todo mundo. Qualquer um pode invadir, pegar e copiar. Mas ela tem o controle da criptografia. Mas ela tem o controle da criptografia porque o servidor e a aplicação é dela. E você está descoberto de todo jeito. Está descoberto de todo jeito. Então, essa coisa do Facebook, como o amigo falou, pegou, porque a gente sabe, como você começou a conversa, falando da dominação mundial, desde a época da Babilônia, de Nimrod, o pessoal sempre houve essa sede de dominação de todos os povos, né? Uma centralização em poucos e controlar tudo ali. Então, até hoje, o homem tem essa sede. E o comunismo, o socialismo é uma prova disso, e a gente vê no mundo todo, onde não deu certo e nunca vai dar, e que tentaram fazer aqui, graças a Deus, não conseguiram. É que a estupidez sempre terminou, sabe quem? Escravatura. Escravatura, exatamente. Assassinatos e roubalheira. Porque o comandante esquece que o proletário era o grande objetivo de Marx e associado ao Gramsci, mas esqueceram que quando esse cara chega no comando, aí ele vira ditador. Com certeza. E aí daí para diante o couro come, em todo puxa-saco,
metido aqui a ignorantes que não conhecem, não leem e que ainda acham que tem que ser puxa-saco de ladrão. E ainda aí vem as loucuras dos ditadores, né? E aí é onde o povo sofre. Então, o que acontece é que essa coisa da dominação, a tecnologia, ela proporciona isso a 100%. Porque o tiro no pé de Mark Zuckerberg foi exatamente esse ponto de, vou pegar a tua informação. O Google, quando você assina um contrato com ele de gerenciamento de e-mails, existe uma plataforma chamada G Suite do Google, onde a gente leva o domínio e as contas de e-mail, ela é migrada de qualquer provedor onde ela tiver, com um robô que é chamado JSON. Esse nome é muito comum, né, em aplicações. O robô que gera as informações e manipula, a gente chama de JSON. E com o Google não é diferente. Quando você assina o contrato, que é por conta, você paga caro, por isso são $8 por e-mail, alguma coisa desse tipo hoje. E no final do contrato está escrito: nós vamos pegar a informação da sua empresa e vamos divulgar ela da maneira que acharmos melhor. Então, o Facebook está tentando fazer a mesma coisa. O primeiro sinal foi exatamente isso, bloqueio de privacidade. Mas não bloqueia, ele está te expondo. Tudo que tu for publicar, ele vai te expor. As 3 plataformas que o Zuckerberg juntou, que foi o Face, o Zap e o Instagram, foi exatamente para isso. Você ter o controle facial, você ter o controle do que se está digitando em tempo real. Porque quando você replica numa rede, se elas estiverem conectadas, e hoje estão, porque hoje o maior veículo na internet de negócio é o Instagram, né? O WhatsApp Business e o Facebook Ads. Quando tu junta essas 3 coisas, tu dispara na internet em uma semana o que tu dispararia em anos no teu negócio, né? Então aí você consegue atingir um público muito maior. E por que não usar isso? Os donos do mundo, por que não usar isso em favor para controlar? Cara, o Facebook fez o maior banco de dados de biometria facial há 2 anos atrás, em 3 dias, assim, absurdamente, com um aplicativo babaca. Ele colocou lá: veja como é que você vai estar quando você tiver 60 anos. Todo mundo tirando foto e fazendo comparativo. Você daqui do Brasil, você quer entrar o quê? Quer conhecer Roma? Você vai entrar na rua, você vai ver o número, a casa e tudo mais. E por que não os rostos? Mesma coisa. Exatamente. A analogia é essa. Exatamente. Então o pessoal tudo que lança no Face, o pessoal cai matando em cima. Então essa foi a maior coleta de biometria facial feita digitalmente. Foi o Facebook com aquele aplicativo. Veja como estarás daqui quando tiveres com 65 anos. Então ali o programa conseguiu pontuar, né, metrificar a face e calcular. Não tem como agora você tem que mudar mesmo a pele. Só se você arrancar o rosto e colocar outro, como aquele filme lá do né? Então não, a digital, né, também hoje está mudado já. Ele quer agora a palma da mão, inclusive com as veias da palma da mão, a coincidir. Porque até então tiravam uma cópia disso e fazia a cópia para passar... Para autenticar, né? Para autenticar. Então, hoje eles estão pedindo que a íris, né, e a palma da mão, ao invés do polegar. E logo, em meio tempo que estavam implantando isso, a maioria dos smartphones de 2 anos, 3 anos para cá, todos eles têm leitura facial para desbloquear aplicativo, para desbloquear o próprio aparelho. E toma informação. E toma informação. Então, quando essa leitura não funciona? Quando você fecha os olhos. Então não é a leitura facial, é a íris. Entendeu? E o pessoal não se atentou a isso. Então hoje, praticamente, quase que todo mundo tem suas informações no banco de dados público, que é o Facebook. Outra coisa, a vulnerabilidade de dados que a gente tem no Brasil é muito grande. A gente tem uma coisa chamada backbone. O que é isso? Isso é a borda da internet dentro de um ambiente.
Cada continente também tem seu backbone, né? Dentro da malha de uma rede de computadores, se eu chego nesse ambiente aqui e vou preparar uma rede, eu coloco um roteador, um firewall. Esse firewall é teu backbone. Dali para dentro é a tua vida. Então, em cada continente também existem os backbones para ter o controle de tráfego por IP. Eu sei, se eu fizer alguma atividade nos Estados Unidos, o backbone de lá sabe de onde saiu o IP. Esse IP saiu do Brasil, de Pernambuco, de Recife, na banda larga tal, do IP tal hora e computador da placa de rede tal. Da rua tal. Da rua tal, porque ele vai direto no endereço. Cada placa de rede, ela tem um endereço físico chamado MAC address. Então o cara que está lá na China, que eu acessei ele, fiz uma besteira lá, ele pode chegar naquele MAC address. Ele vai saber quem é que está conectado através da operadora. Então, aquela namorada que Garrafinha tem, se ela tiver a oportunidade de pegar esse IP, ele vai descobrir agora que ele mudou de endereço, mas vai estar atrás dele. Vai achar ele, com certeza. Né? Existem artifícios que a gente pode usar no seu próprio Windows ou no Mac mesmo, que você roda e você diz, eu não estou no Brasil, eu estou na China. Aí ele vai pegar aquele ranger, que é o espaço de tempo de endereços físicos públicos da China, e vai me fazer trafegar na internet como se eu estivesse lá. Mas mesmo assim, pelo controle desses backbones, eles conseguem identificar que eu usei esse tipo de artifício e deu terrorismo. E aí a gente já está passando por... O terrorista está na esquina da sua casa e dizendo que está na Rússia. Isso. No caso, Gildo, isso dificulta, mas não... fugiu a palavra. Dificulta, mas não faz com que... você fique 100% fique 100% anônimo. Isso. Isso. Você consegue dificultar muito... O cara pelo IP, ele sabe onde é que eu moro? Mas ele está falando do MAC address, né, que é o endereço físico. Ou seja... Ele é mais difícil, mas é mais difícil. Entendeu? É a mesma coisa do que está acontecendo hoje no Brasil, o tupiniquim bandido está pegando e comprando chip. Ele está em Pernambuco, mas ele compra o chip de São Paulo, do interior. Isso. E você recebe a ligação dizendo que ele está no interior, quando ele está aqui pertinho. Imagina, isso aqui é o mais bobo possível. Basta você não atender, porque você não está registrado aquele número e está resolvido o seu problema. E se você atender, aí está lascado, porque vira uma rede de ligações para você. Agora imagina quem tem a tecnologia, quem tem o conhecimento que o Gildo tem, tá? De poder descobrir essas histórias outra vez, pela educação, pelo estudo e tudo mais, o que é que na cabeça do Gildo pode acontecer dele querer localizar você em qualquer lugar que você esteja. E mesmo que você tente driblar, ele está dizendo agora, não, tudo bem, você está dizendo que está aqui perto de mim, mas você está ligando da China. Ou você não está na China, está aqui perto de mim e eu estou vendo você também. Exatamente. Pela tecnologia, trazendo um pouco o que a gente estava discutindo antes, o controle, né, que o homem tanto deseja pela massa, ele vai ficar mais fácil. Primeiro que você já vai excluir uma boa porcentagem, vai poder controlar aquele pessoal daquela forma que você... Né? E aqueles que estão envolvidos também vão ser controlados porque estão dentro das redes. Gildo, Não existe 100% de anonimato, como se era o que o homem queria ouvir. Não existe 100% Você de começou falando a respeito do controle e da necessidade de que o humano já sempre tentou subjugar o outro. Sim. Não é? Um animal mais forte domina o animal mais fraco. Muito bem. Só que, à medida que o tempo passou, este forte, que naquele momento parecia ser o super-homem da história, ele também se enfraqueceu com a própria história. Você pode, com o que você conhece, com o que você estuda e tudo, Gildo, pelo menos prever o que é que acontece depois desse turbilhão, tá? De controles, de saber quem é você, de saber pela sua face onde você está, pelo seu IP, pela palma do pé, a palma do seu pé, da sua orelha. E isso tudo descamba em algum lugar. Eu não posso hoje admitir nem imaginar, porque não tenho estudo suficiente para isso. Mas você tem.
E aí? Tu tem alguma previsão depois dessa zorra todinha? Onde é que nós vamos parar? E o humano? Porque, veja, a gente estuda teologia, estuda uma opção de coisas e sabe que a telepatia é uma coisa que nem as igrejas também não admitem estudar. Mas na telepatia não tem criptografia, sabia? E isso o humano vai aprender porque será uma maneira de defesa de como você ativar sua mente, tá? Para se livrar um bocadinho, tá, da tecnologia numérica. A tecnologia numérica na verdade, a computação, né? Tudo isso que você está vendo aí redunda em base matemática, em base física matemática. Muito bem. A telepatia, não. Agora, dentro da tua visão, Gildo, que visão você tem? Eu acho que em muito pouco tempo a gente vai chegar no nivelamento onde os maiores eles não vão conseguir mais se sobressair, porque eles também vão estar sujeitos à própria tecnologia que eles criaram. Feitiço contra o feiticeiro. Feitiço contra o feiticeiro, exatamente. E a classe menos favorável vai, uma parte, eu acredito nisso, uma parte vai voltar a viver em campos, vai voltar à primitividade, porque ela não vai conseguir se inserir nesse contexto. E você sabe que um homem com fome, ele vira um animal. Não é? Uhum. Então, se essa coisa, essa preocupação, como eu citei no início, ela não vingar, e eles colocarem esse projeto para frente, de isolar essas pessoas sem tirar do social e manter todo mundo se comunicando, isso vai ser... A gente não vai ter um caminho muito bom no final, porque não adianta 2 pensantes e milhões batendo ali na porta, né? É verdade. Isso não funciona. Olha, Tiago está ouvindo o programa e está mandando aqui uma pergunta para você também. E ele está dizendo que não está podendo falar, estou sem voz. Ô, meu filho, toma aí um chá de catuaba ou faz alguma coisa na garganta, Tiago. Mas ele pergunta para você o seguinte, Gildo: como os servidores da empresa podem se beneficiar do trabalho da Universal Network? Qual o diferencial das concorrentes? Por que eu devo contratar a empresa de Gildo e não a do concorrente? Ele está querendo, na verdade, que você trabalhe mais. Pede para ele ligar novamente. Eu ouvi a voz dele aqui no telefone. Foi? Foi. Mas ele deve estar ouvindo. Claro, e bom som. Ele não está querendo, não. Esse negócio de menina mimada, entendeu? Arthur, foi o Arthur? A essa hora ele está dizendo, eu não quero nem falar. Foi o Arthur? Foi o Arthur. Isso. Então, vou repetir. Ele pergunta o seguinte: como os servidores da empresa podem se beneficiar dos trabalhos da Universal Network? Qual o diferencial dos concorrentes e por que eu devo contratar a empresa de Gildo e não a do concorrente? Ele está querendo ajudar e eu faço as minhas palavras, as palavras dele, Gildo. Ok. Bom, primeiramente porque nós temos uma solução que até agora eu não vi ninguém no Brasil aplicar, porque a gente atende no Brasil inteiro, que é essa solução de proteger o backup contra a criptografia. O nosso diferencial são os prazos. A gente tem um problema muito sério que o pessoal dimensiona todo o ambiente e não entrega nos prazos necessários. Por incrível que pareça, 95% dos casos que a gente pega, o TI, sendo ele terceirizado ou sendo ele contratado, eles não dominam as tecnologias que tem dentro da empresa. Eles vivem do que a gente chama de bizu. É o cara que vai ali no Google, pega uma dica, aplica, funcionou, vai em frente, entendeu? Então o pessoal não é capacitado para gerir, né, os ambientes, são poucos. Bom, me parece agora que ele, depois de ser chamado de menina mimada, agora se colocou. Tomou coragem. Tiago, muito boa noite, Tiago. Que prazer enorme contactar com você, tendo o Gildo aqui ao lado, que encanta todos nós aqui pela inteligência e pela maneira fácil de discorrer num assunto tão complicado e tão necessário para as nossas empresas. Boa noite, Tiago.
Boa noite, ouvintes. Boa noite, rádio. Boa noite, Gildo. Gildo é um grande parceiro nosso, né? É um amigo, na verdade, e ele conhece muito, né? Apesar de ele ter morado fora, ele tem muitos insights, muita tecnologia, ele está atento a muitas coisas, né? Então, tem muitas dúvidas que eu tiro com ele ajuda também o pessoal no grupo, então é uma pessoa muito prestativa e inteligente nessa parte, né? Tu anda explorando o Gildo de graça? Né? Tu anda explorando o Gildo de graça? Pegando os bizu. Pegando os bizu. Pegando os bizu, vendo no Google. É o seguinte, a outra dúvida que tem, né, é como essa tecnologia, como o trabalho da Universal Networks, que é a empresa do Gildo, como é que ela pode ser aplicada, vamos dizer assim, em pequenas indústrias, né? Não estou falando de indústrias têxteis nem de automotivo, mas pequenas indústrias, né, que têm os seus produtos. Como é que ele pode utilizar essas soluções da empresa de Gildo na operação dele? Caiu? Não, a pergunta está feita, Gildo. Bom, Tiago, como eu estava falando no início da conversa, a gente tem uma solução que ela prevê o backup ser criptografado. Isso é um dos maiores benefícios que nós aplicamos em nossos clientes. Tá? É uma tecnologia totalmente personalizável, o cliente pode usar com a cara dele. Ele pode ter acesso aos dados com o máximo de segurança, em qualquer lugar que ele tiver do mundo, inclusive até do smartphone, né? E a nossa pontualidade no nosso atendimento, que isso aí é primordial no serviço de TI. Hoje, toda a demanda ela é para ontem. Ninguém pode esperar mais nada. Então a gente está... Então, Gildo, fala a respeito dos teus clientes, fala a respeito do que... Faça o self-marketing, tá? O teu self-marketing. Porque você é tido e conhecido, e o Tiago, na verdade, faz um trabalho mais bonito ainda, quando ele não só apresenta você, mas como ele recomenda um profissional da sua categoria, da sua inteligência. Aproveita. Tiago está na linha ainda? Positivo, estou aqui. Positivo. Então, faz a propaganda sua dizendo o que é que você faz, o self-marketing. Ok. Porque aí o nosso ouvinte fica sabendo. Gildo, ele é cliente nosso, tá? A Universal Networks é uma empresa que aplica tecnologia e no mercado corporativo, né? Nós temos as melhores soluções, porque a gente está agregado com os maiores, que é Microsoft, Google e Dell. A Dell fornece os equipamentos, o Google e a Microsoft nuvem e Microsoft licenciamento, né? Então a gente tem certificação desse pessoal, a gente é parceiro junto, é atendido de imediato quando precisa de suporte, e nisso os clientes presencial são muito... Presencial ou remoto. Remoto. Isso, né? Em qualquer lugar, né, do mundo. Inclusive a gente tem clientes que ficaram na Flórida, a gente deixou um pessoal lá tomando conta de alguns contratos. Então o trabalho da gente tem essa flexibilidade, que aí a gente não precisa estar 100% presente, né? Em alguns casos sim, por um período, e depois a gente pode passar a atender remotamente quase que 100%, né? É isso aí, a gente tem todo o aparato para garantir a segurança da informação da empresa, independente do segmento, porque a nossa missão ela é salvaguardar a informação e proteger. Né? O conteúdo... O governo do Estado, o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e tudo mais, que tem, na verdade, uma necessidade enorme de ter a garantia de tudo aquilo lá não ser vazado e tudo mais, até com processos que são tidos como à parte, não é público. O trabalho de vocês deve ser muito eficiente nisso. E com certeza. A gente até estranhou o que aconteceu com o STJ, porque uma equipe altamente qualificada, gerindo as informações, né? E agora nas eleições também, onde um hacker exatamente, que perdeu tudo, que criptografou. Pô, como é que é isso, que perdeu tudo e criptografou? Um órgão federal e a equipe muito bem qualificada ali para tomar conta. Como é que acontece um negócio desse? Então parece que foi uma coisa meio... Mas enfim, a gente está aqui para julgar. Não vamos discutir isso. Mas assim, se houvesse a nossa solução dentro do ambiente, com certeza o backup, porque quando questionaram a equipe, e o backup? Não, o backup também foi criptografado. Pô, eu tenho uma pequena empresa aqui no Nordeste, em Recife. Recife é o interior, em relação a algumas capitais, claro. Né, que aplicam uma solução que não deixa criptografar. Como é que o STJ não tem um negócio parecido?
Não fui eu que desenvolvi. Tem uma explicação. Quer a explicação? É assim, ó. Tan, 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 tan. Então, o que acontece é isso. A gente tem essa ferramenta e a gente, dentro de nossos contratos, a gente não cobra a mais por isso. Porque a gente pensa no seguinte: o sossego da Universal Networks é mais importante do que o sossego do cliente. Se a empresa está tranquila em relação aos dados, o cliente ele pode dormir, ele pode hibernar. Quem são seus clientes aqui? Nossos clientes, a gente tem algumas, a gente tem indústria, tem comércio tem pouco hoje, tem prestadores de serviço, administradores de condomínio. E o que você oferece é isso? A gente oferece também esse trabalho. Esse trabalho é uma parte deles, que é a proteção dos dados. Mas a gente aplica a solução também de instalação de nuvem, de servidores, ambiente virtualizado. A virtualização, ela proporciona para a gente uma economia muito grande, de mais de 70% dentro do ambiente do cliente. Com uma máquina só, a gente consegue fazer vários servidores ali dentro e consegue replicar. A gente tem um cliente que esse não é contrato, é um cliente avulso que contratou a gente o ano passado e a gente subiu 14 servidores dentro de uma máquina só. E ele mandou para outro site, que hoje está hospedado em um parceiro nosso de cloud, e a gente replica esses servidores quase que em tempo real. Não é tempo real ainda por causa da dificuldade que a gente tem da banda larga, que ainda é muito caro a banda larga de qualidade. Mas quase que em tempo real. Ele tem a cada 2 horas esse servidor replicado de um site para outro. Esses servidores, são 14. Então a gente também tem essa solução, que também tem uma parte que tem que agregar-se o licenciamento, que é onde entra o parceiro Microsoft. Me diga uma coisa, o tráfego hoje com o e-commerce e da maneira... Você tem algum trabalho para que dê uma melhor garantia e um melhor fluxo e uma melhor segurança para esse trânsito todo com o e-commerce? Sim, nós temos servidores de alta disponibilidade que podem estar hospedando esses e-commerce, ou qualquer outro sistema que seja, chão de fábrica, um sistema como aquele que você estava me questionando, um sistema de gestão mais simples ou de financeiro, com o máximo de segurança que a tecnologia permita e que o investimento que o cliente esteja fazendo permita, a gente tem condição de fazer essa solução sim, com alta disponibilidade, com velocidade, com a resposta, porque eu particularmente, se eu for fazer uma compra no site e ele passar mais de 2 segundos para carregar, eu saio e já vou para outro. Muito bem, agora vamos lá. Quais são, na verdade, aqueles serviços básicos onde a sua empresa oferece e lhe dá mais garantia, lhe dá mais versatilidade, lhe dá mais eficiência a esses que contratam os seus serviços? A gente faz toda a parte de infraestrutura de rede, cabeamento estruturado, rack, configura todos os servidores, as estações de trabalho, aplica a parte de firewall com segurança, a parte de backup, o licenciamento e a nuvem. Ou seja, de ponta a ponta. Tá? O cliente ele não precisa procurar outro prestador de serviço para aplicar mais nada, salvo o desenvolvedor de sistema. Que geralmente, quando a gente chega, a empresa já tem o sistema de gestão dela. Então a gente vai integrar com esse pessoal, discutir qual é a melhor solução para otimizar, para aquela aplicação rodar da melhor maneira possível, sem interferência. É isso que a gente faz. Tiago, a sua pergunta. Então, tem outra pergunta também. Gildo, essa questão que você falou dos dados, dos servidores, certo? A gente sabe que, assim, a gente conhece salas de servidores que precisam estar numa refrigeração, numa temperatura bem, assim, bem gelada, na verdade. Então, é preciso que toda empresa que tem essa questão do servidor, ele possa ter uma sala refrigerada sempre, ou a gente está falando só de servidores de alta disponibilidade? Olha, com servidores de alta disponibilidade isso é imprescindível. Com servidores de menor porte a gente consegue adequar com split menores, mas todos eles necessitam sim de um ambiente climatizado. São equipamentos que são robustos,
eles são feitos para durar por muitos anos, mas eles requerem alguns cuidados, e um deles é a climatização. Trabalham com alta temperatura também? Também. Certo, mas a gente está falando aí, você falou que você consegue pegar uma máquina do cliente e transformar a máquina no servidor. Então, se eu transformo essa máquina no servidor, necessariamente eu preciso ter um ambiente climatizado, ou eu posso transformar, por exemplo, a minha CPU aqui de casa no servidor, onde ele joga todas as informações para a CPU e aumenta a capacidade de memória dela, digamos assim. Pode ser feito sim, certo? Agora com certeza vai pesar, você vai ter um gasto maior de energia, você vai ter que melhorar o hardware e de energia dessa máquina. Fonte de alimentação interna, o teu estabilizador, tu não vai poder mais usar ele, vai ter que colocar aí um no break, ou um módulo isolador com uma potência mais VA, mas não é o ideal. Existem máquinas que foram feitas para desktop, que são as máquinas mais comuns, e as máquinas que foram projetadas para servidor. Quando a gente fala de servidor, são equipamentos específicos, né? Independente do formato. A gente tem o formato Blade, que é aquele que se encaixa dentro dos hackers, que você vê aquela coisa lá cheia de luzinha e ele é bem fininho, né? E existem as máquinas torre, que tem o mesmo formato de um PC, mas o que está ali dentro é completamente diferente daquilo que você usa na sua mesa, tá? Todos eles necessitam sim de uma climatização e principalmente, né, já que eu toquei no ponto, a parte de energia, ela tem que ser muito bem dimensionada, porque senão você tem perda de desempenho, queima de equipamento, você vai ter muito problema na rede. Isso aí, o servidor ele tem que estar muito bem condicionado em todos os aspectos. Enfim, não faça nada sem consultar a empresa do Gildo, tá bem? E aí, olha, como diz a música, a multidão necessita de alguém mais alto a lhe guiar. E aí o Gildo aí se coloca à disposição, não é? Para consultas. Vou dar aqui o telefone do Gildo, anotem, 9965-8043. A Gildo Lins. Na verdade é Astrogildo Lins. É muita coisa. Uma dúvida também, Gildo, a gente falando sobre tecnologia, da seguinte forma. Como é que você vê hoje essa questão do pessoal, algumas pessoas, né, tentando falar sobre essa questão da desinformação, né, e dessa desmotivação de usar tanta tecnologia no dia a dia? Hoje você tem tecnologia no relógio, tecnologia no anel, tecnologia no pulso, chip também implantado para fazer pagamentos. Como é que você vê essa questão do pessoal dizendo que a gente precisa sair um pouco mais do digital e viver mais o off? Olha, Tiago, o sair do digital eu vejo como a coisa do excesso da informação, porque tu tem informação no smart, no relógio, no display da geladeira, na TV, no computador, tudo que é troço que está conectado na internet, que hoje é a internet das coisas, tu tem informação. Então, esse excesso de informação, ele gera um estresse invisível que ele só vai aparecer quando já chegou no ápice, explode, você já está no limite. Então, a coisa do você se afastar da tecnologia não é a tecnologia, e sim da informação. Isso, Porque a tecnologia, ela só gera informação. Por que a tecnologia foi criada e desenvolvida? Para que a gente tenha mais tempo de viver. Só que hoje a humanidade, ela inverteu o papel. Ela vive em função dos devices, dos dispositivos, né? Você anda na rua, ninguém se cumprimenta mais, é todo mundo olhando para o telefone, dirigindo com o telefone na mão. Quando não é o telefone, é a central de multimídia do carro, que tem tudo ali, e é só comunicação. As pessoas não conversam, os casais se sentam no café, no almoço, tá todo mundo com a cara enfiada lá no smartphone e ninguém... Gildo, a todos, uma boa noite, um bom sono, fiquem em paz, conservem a paz, e voltamos com o programa Empresas e Negócios amanhã, neste mesmo horário, das 22 às 0 hora, aqui pela 98.7 FM. E assim encerramos mais um programa Empresas e Negócios, convidando você a nos ouvir de segunda a sexta-feira, aqui na Nova FM Recife. Obrigado por sua audiência.